Seja bem-vindo ao EducaAgro dessa semana no nosso canal AgroMais. Essa semana vamos tratar de um assunto muito importante para o nosso país: agricultura familiar, cooperativismo e tecnologia. Recebemos Fernando Schwank, secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA. Fernando é engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Santa Maria, já foi consultor da FAO e consultor do SEBRAE, além de prefeito da cidade do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Daniel. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui conversando, com os ouvintes do Agro Mais, desse programa do EducaAgro, e já aproveito para parabenizar o trabalho do Senar aí, que faz um grande trabalho pelo Brasil inteiro e é um grande companheiro e parceiro aí do Ministério também. Muito obrigado aí pelo trabalho que vocês realizam. Obrigado, Fernando. Fernando é secretário desde o início da gestão da ministra Tereza e recebeu a difícil missão de reestruturar uma área muito famosa nos últimos governos. A agricultura familiar já foi da pasta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, depois se transformou na Secretaria Especial dentro da Casa Civil e, no atual governo do presidente Bolsonaro, foi incorporada às atividades do Ministério da Agricultura, e o Fernando foi o responsável por reestruturar essa área e colocar a área de pé. Fernando, conta um pouquinho como é que foi essa reestruturação, os desafios, e como é que está modelada em termos de função a sua secretaria hoje. Bom, primeiro dizer que a agricultura familiar no Brasil hoje corresponde a 79% das propriedades rurais brasileiras. Então, em termos sociais, em termos de volume de produtores, ela é uma área extremamente importante para o país. Além de trabalhar em 25% aproximadamente da área agriculturável do Brasil e produzir 25% do valor bruto da produção do PIB agropecuário. Então, ela é um público que ele é importante socialmente e ele é importante economicamente também. Na nossa visão, e da própria ministra Tereza Cristina, esta área jamais deveria ter saído do Ministério da Agricultura, porque ela não é uma área que deve ser ideologizada ou fazer politicagem em cima dela. Ela é uma área econômica extremamente importante socialmente para o nosso país. A vinda da agricultura familiar de volta para o Ministério da Agricultura, porque já esteve aqui, então ficou 20 anos dissociada no Ministério do Desenvolvimento Agrário e depois na SEAD, ela foi um desafio de nós reintroduzirmos esse setor dentro de um ministério que é extremamente importante e que lidera todas as ações da agropecuária brasileira. Na nossa opinião, Daniel, ela foi extremamente relevante e importante. Por quê? Primeiro, porque ele passa a dialogar com as outras secretarias do Ministério da Agricultura e que tem muito a ver com a produção primária. Vou dar um exemplo: a Secretaria de Defesa Agropecuária. Todas as questões relacionadas à inspeção, por exemplo, que são comandadas pela Secretaria da Defesa Agropecuária, quando a agricultura familiar estava dissociada do Ministério da Agricultura, ela tinha quase que uma política à parte que muitas vezes ela era antagônica à legislação, antagônica ao que a própria SDA definia. Então, com a vinda deste setor importante das agroindústrias para dentro do Ministério da Agricultura, nós conseguimos hoje estar no mesmo patamar e no mesmo nível das outras secretarias. Então, quando nós temos algum problema de inspeção, e nós temos discutido isso muito com o colega Zé Guilherme, nós podemos sentar, discutir, construir políticas públicas que sejam eficientes e eficazes para esse público. Então, para nós é muito importante estar alinhado com a política agrícola, a Secretaria de Política Agrícola, que acaba definindo todas as questões do Plano Safra, do seguro rural. Hoje nós temos uma interlocução direta, objetiva, com esses setores que são importantes e influenciam na agricultura familiar. Eu sempre digo que retirar a agricultura familiar do Ministério da Agricultura seria mais ou menos a mesma coisa que tirar o ensino fundamental do Ministério da Educação. Porque as coisas são complementares. Você não pode dissociar a agricultura, que toda ela faz a força da agropecuária brasileira. Além disso,
né, nós temos as empresas vinculadas ao Ministério, e aí eu vou começar pela primeira, a Embrapa. Né? A Embrapa faz parte do Ministério da Agricultura, e a nossa relação hoje com a Embrapa ela é uma relação de estar dentro do mesmo organismo e poder construir, utilizar as pesquisas que são realizadas na Embrapa para a pequena propriedade rural do Brasil, né? Além da Conab, né, que faz a operação das políticas do Programa de Aquisição de Alimentos, né, e que nós estamos aí trabalhando para transformá-la num grande hub de alimentos. Então, na nossa opinião, na minha opinião, a agricultura familiar ela foi construída, reinserida dentro do Ministério da Agricultura, e isso tem muito a ganhar para que ela tenha mais competitividade, mais eficiência e poder crescer cada vez mais. E é um grande desafio fazer o desenvolvimento da agricultura familiar, principalmente o desenvolvimento econômico. E a transferência de tecnologia é um grande desafio também. O Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural do MAPA fica dentro da sua secretaria e já estamos fazendo agora interações das nossas ações de assistência técnica e gerencial do Senar com o Ministério para conseguir alavancar essa agricultura familiar e dar uma rentabilidade, uma garantia de renda com aplicação tecnológica adequada. Qual a importância desses programas de assistência técnica na visão da sua secretaria, Fernando? Bom, Daniel, talvez ela seja o nosso maior desafio, né? E eu não estou falando da nossa secretaria, eu estou falando da agricultura familiar como um todo. Né? Nós estamos trabalhando aqui na secretaria com 3 grandes pilares. Tá? O pilar da política de crédito. Né? Então, esse Pronaf, que já tem mais de 20 anos, né? Fez 25 anos agora de existência, que nós aumentamos de 31 para 33 bilhões de reais, focado para o pequeno agricultor brasileiro, instituindo novas linhas, a questão da habitação rural, enfim, uma política de crédito que possa alavancar o pequeno, tanto em custeio quanto em investimentos. Esse é o nosso primeiro pilar. O nosso segundo pilar é a assistência técnica e a extensão rural. Né? E aí, quando a gente vai pegar os dados, Daniel, né, e tu conhece bem, a gente vai ver que o último censo, mais uma vez, trouxe o dado de que nós atendemos apenas 20% dos agricultores do país com algum tipo de assistência técnica. Então, aí, na nossa opinião, está centrado o nosso grande desafio, porque sem assistência técnica você não consegue aplicar o recurso de forma eficiente, você não consegue estruturar a sua produção, você não consegue se inserir no mercado. Né? Então, esse desafio, né, ele tem nos desafiado, eu diria assim. Né? E a gente, inclusive, agora no dia 8, nós vamos lançar, a ministra Tereza Cristina vai fazer o lançamento de um programa de assistência técnica digital, né? E que a nossa intenção ela é fazer a governança desse processo todo no país, público e privado, para que a gente possa utilizar essas ferramentas digitais para alavancar e aumentar a base de atendimento desses agricultores. O que nós temos visto é que os melhores modelos, né, de assistência técnica, eles são aqueles modelos integrados, né, onde você tem uma cooperativa, uma integradora, e que ela leva para o agricultor toda a demanda de produção e a necessidade e a qualidade que esse produto tem que ser produzido, né, e acaba também, então, chegando ao mercado com esse tipo de produtos. Então, essa integração, ela tem sido um exemplo muito interessante, né, de uma assistência técnica de extrema qualidade. E isso, por exemplo, nas cooperativas, 68% dos cooperados têm algum tipo de assistência técnica. Então, a gente sabe que as Emateres fazem um trabalho também importante, né, mas ele não consegue sair dessa base, e o próprio Senar, que hoje tem um trabalho, na nossa opinião, muito inovador, quando ele leva basicamente a gestão, né, uma assistência técnica de resultados. Né? Então, a gente precisa ampliar isso, obviamente, para isso se precisa de recursos, mas sem dúvida nenhuma me parece que esse é o nosso grande desafio. E eu quero só dar mais um dado, Daniel, que é interessante, e a gente tem tentado olhar para dentro do censo com uma forma mais minuciosa, e a gente vai ver que hoje nós temos 1.400.000 agricultores que produzem 95% do valor bruto de produção da agropecuária brasileira, dos 5 milhões. Então, nós temos um grupo que são praticamente moradores rurais, 700 mil, e nós temos aí uns 2.900.000 agricultores que têm uma renda abaixo de 23 mil reais. Então, são agricultores
vamos dizer assim, quase que de subsistência. Então, nós estamos também separando esses públicos, porque eles vão ter que ter uma abordagem diferenciada, né? O público mais pobre, ele tem que ter políticas de combate à pobreza rural, né? E nós temos discutido isso, inclusive, com o Ministério da Cidadania. O público produtivo, esse tem que ser levado à tecnologia e, na nossa opinião, Daniel, e aí o Senar vai ter um papel muito importante, nós achamos que essa nova tecnologia, drones, aplicativos, eles vão servir muito para o pequeno agricultor e para aumentar a sua produção e para inseri-los no mercado. Então, a gente acredita muito aí que a tecnologia virá, né, para aumentar a competitividade do pequeno agricultor. E aí, Fernando, entra num assunto que é a especialidade do Senar, que é a capacitação profissional. O Senar capacita em cursos de curta duração, operacionais, 356 ocupações, cursos de 24 horas em operação, mais de 1 milhão de pessoas por ano. Ao contrário do que se pensa por aí, mais de 80% desse público é da agricultura familiar, né? Existe ou existia, né, uma retórica de que o cenário era para o grande produtor, e o grande produtor, na verdade, tem as suas alternativas de capacitação, usa também os nossos serviços, mas é a minoria. Durante toda essa capacitação nossa, com esse tanto de pessoa capacitada, nós verificamos que falta uma ponta, junto com a assistência técnica, de comercialização, e todos os nossos estudos apontam que o cooperativismo seria uma grande saída para o pequeno produtor. E o cooperativismo também está dentro da Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo. Como nacionalizar esse movimento cooperativista? Sabemos que o Rio Grande do Sul, o Paraná, o Sul tem uma tradição muito grande, está na cultura, né, do povo do Sul, mas não é a realidade, por exemplo, no Nordeste, no Norte, que são regiões de pequenos produtores, agricultores familiares que precisam de renda. Como nacionalizar o movimento cooperativista no Brasil? Bom, primeiro dizer que nós resgatamos o cooperativismo aqui dentro do Ministério, que estava aí numa sala sem muita importância, e a Secretaria trouxe o cooperativismo, inclusive, para o seu nome, a Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo. Por quê? Porque é o que tu falaste. Na verdade, o cooperativismo é a única forma de eu poder gerar poder de mercado para o pequeno produtor. O cooperativismo agropecuário no Brasil hoje já tem aí em torno de 1 milhão de associados. Nós temos trabalhado muito proximamente da Organização das Cooperativas Brasileiras e da própria Unicafes, para poder fortalecer este setor econômico que faz um papel fundamental para o pequeno agricultor. No ano passado, Daniel, nós lançamos o programa Brasil Mais Cooperativo, que é um programa que tem alguns eixos aí de fortalecimento desse setor. E nós estamos agora, devemos lançar um edital agora, esse mês que vem, provavelmente outubro, de intercooperação. Quando tu faz a pergunta, como que a gente pode nacionalizar esse sistema, eu diria que esse é um sistema que também precisa de muita gestão. A cooperativa não tem dono, na verdade, né? E o que a gente viu é que nos últimos anos muitas cooperativas foram criadas com um dono só. A cooperativa é um sistema de participação, mas que precisa ter uma gestão extremamente eficiente. E isso precisa ser levado até as pequenas cooperativas, esta filosofia. A intercooperação, ela vai ter esse objetivo, de nós trazermos as boas práticas cooperativas, mas na prática, né, aquele contador que trabalha dentro da cooperativa, aquele gerente técnico que trabalha dentro da cooperativa, e trazer essa experiência do Sul e do Sudeste para a região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nós acreditamos muito, né, que esse seja o modelo de inserção dos pequenos agricultores no mercado nacional e internacional, inclusive. Nós agora também, a OCB está construindo um projeto com a Apex Brasil para internacionalizar as nossas cooperativas, e eu diria mais, Daniel, o cooperativismo ele é o nosso braço social da sustentabilidade da agropecuária brasileira.
Nós que estamos sendo atacados aí no mundo inteiro pela questão da sustentabilidade ambiental, principalmente, né? Mas a gente tem também o braço social e nós queremos levar, né, a agricultura familiar, esse mosaico de pequenos agricultores, que na verdade são a base da agropecuária brasileira. Se a gente pegar, vou dar um exemplo aqui, o Neri Geller, por exemplo, esses dias estava conversando com ele, ex-ministro, perguntei para ele o seguinte: Neri, quantos hectares o teu pai tinha? Ele disse assim: o meu pai, Fernando, tinha 32 hectares em Tapera, no Rio Grande do Sul. Hoje ele planta lá quase 3.000 hectares de soja no Mato Grosso. Essa é a base da agropecuária brasileira. Ela veio da pequena propriedade e se expandiu pelo Brasil inteiro. Então, esse braço social do cooperativismo, ele serve muito para que o pequeno produtor ele possa gerar esse poder de mercado e ter essa comercialização tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Capacitação é a chave disso. E aí, novamente, nosso sistema Senar, juntamente com o sistema do Sescop, do nosso presidente Márcio, da OCB, tem uma responsabilidade grande sobre isso. E falando em capacitação e desenvolvimento, também está no seu colo o grande programa de desenvolvimento da região norte, seja em assentamentos, seja em áreas já regularizadas. O que é que a sua secretaria está pensando para, em conjunto com os parceiros, propor alguma coisa para essa região que tanto está sofrendo com falta de informação, mas também com falta de renda? Bom, no ano passado, né, nós já olhando para vamos dizer assim, para essa rica região brasileira e que, na verdade, carece muitas vezes da questão de programas ou projetos que possam transformar essa riqueza em riqueza para os seus moradores, nós lançamos um programa que chama Bioeconomia Brasil Sócio-Biodiversidade. E dentro desse programa nós temos hoje uma cooperação técnica com a empresa de cooperação da Alemanha, a GIZ, que funciona dentro aqui da Secretaria, e é um programa que chama Mercados Verdes Consumo Sustentável. Essa é a base do início desse programa, quando estão catalogados aí em torno de 300 organizações dentro da Amazônia, e uma grande parte cooperativas, mas são em torno de 67 cooperativas, que estão recebendo a capacitação em todos os seus ciclos, tanto a capacitação gerencial da cooperativa, quanto a capacitação tecnológica da produção dos produtos da floresta, e fazendo o link com o mercado. Hoje já foram construídas 4 câmaras de comercialização no norte do Brasil, buscando justamente inserir esses produtos no mercado nacional e no mercado internacional. Nós achamos que aí existe uma grande oportunidade para o Brasil se desenvolver, utilizar e agregar valor. Existe um projeto, por exemplo, também dentro desse programa dos Mercados Verdes, que foi a atração da empresa Natura, junto com uma empresa de cosméticos alemã, que chama Symrise, e que se instalaram ali próximo a Belém do Pará, no Pará, para organizar toda a cadeia produtiva do cumaru, que é uma semente que serve muito para a área cosmética destas empresas de cosméticos que acabam agregando muito valor a esses produtos. Então, nós temos, por um lado, Daniel, esta produção que está, vamos dizer, no norte do Brasil e que precisa ser valorizada, e a gente olhar isso como uma possibilidade de agregação de valor, e isso precisa estar nos mercados internacionais que valorizam muito isso, e nós temos, por um outro lado, todos os assentamentos que foram feitos na região norte do Brasil, vamos dizer, de uma forma, de uma agricultura mais tradicional, de uma agropecuária mais tradicional, mas que precisam ser desenvolvidos, e por isso que nós estamos também construindo um programa que se chama Produzir Brasil para este público dos assentados. E ele não é simplesmente um programa de assistência técnica ou um programa que visa, vamos dizer, desenvolver uma cadeia, mas é um programa de desenvolvimento territorial. Nós enxergarmos isso e inserirmos esses agricultores na agropecuária brasileira. Eles não vão mais ser assentados, eles vão ser agricultores familiares, vão ser médios agricultores, enfim, e que vão estar inseridos nas cadeias. Eu acho que aí a gente tem um desafio enorme, onde, mais uma vez, a assistência técnica ela vai ser 80% da base de um programa de desenvolvimento dessa natureza. Porque
você sabe muito bem, vocês fazem isso no dia a dia. Sem assistência técnica, muitas vezes eu sou ineficiente e eu acabo não conseguindo viver da minha propriedade, abandono e aquela propriedade fica ao léu. Então a gente tem um desafio enorme aí, né? Mas é nesses dois caminhos. Um caminho da agregação dos produtos da floresta, onde a gente tem os ribeirinhos, onde a gente tem, né, os povos tradicionais, e a gente quer agregar isso e vender isso para agregar valor a esses produtos, e por um outro lado, essa questão dos assentamentos. Bom, não podemos deixar de falar sobre pandemia, né, Fernando? Isso é uma realidade mundial e as curvas sobem, descem, tanto no Brasil, nos estados, como no mundo. A certeza é que nós não temos certeza de praticamente nada e, tanto quanto qualquer outro setor, o setor agropecuário teve que se adequar a esse momento e não fez feio, garantiu a manutenção do abastecimento da comida no país, mas uma série de adequações tiveram que ser feitas. Na agricultura familiar, tendo em vista as características, inclusive culturais e até educacionais, pessoas mais simples, esse ajuste da pandemia foi certamente mais difícil. Qual foi a maior preocupação, qual foi o maior problema do agricultor familiar nessa adequação para o período pandemia? Bom, na verdade, desde o início da pandemia, a ministra Tereza Cristina liderou aqui um grupo dentro do Ministério, que era um comitê de crise, né, e que ficou avaliando todos os impactos que a pandemia pudesse ter dentro do setor primário brasileiro. Talvez a primeira ação que a gente tenha tido, Daniel, e ela é extremamente importante, foi a continuidade do PNAE, mesmo com as escolas fechadas. O PNAE vende hoje 4 bilhões de reais, compra 4 bilhões de reais de alimentação escolar, né, e desses aí em torno de 850 milhões de reais da agricultura familiar. Imagina o impacto direto nos agricultores, nas cooperativas, deles deixando de comprar esses alimentos. Então esse foi o primeiro problema, esse foi um acerto da própria ministra com o ministro da Educação, para que a gente pudesse dar continuidade e depois, inclusive, um projeto de lei no Congresso Federal foi aprovado. A segunda questão, né, foi que nós colocamos muitos recursos, né, no programa de aquisição de alimentos, 500 milhões de reais. Foi uma articulação também da ministra Tereza Cristina, junto ao ministro Paulo Guedes, para que a gente pudesse potencializar a compra dos alimentos da agricultura familiar, e esses o Ministério da Cidadania faz a doação para a rede socioassistencial dos municípios. Essa ação foi extremamente importante, porque ela chegou muito lá na ponta, ajudou os agricultores a manterem a sua produção e manterem a sua renda. Uma grande parte disso foi para as cooperativas, 220 milhões de reais, que é operado pela Conab, que a gente faz esse acompanhamento. Mas mesmo assim, Daniel, nós tivemos vários relatos, não mais agora, mas lá no início da pandemia, de vários produtores, organizações que estavam perdendo a sua produção no campo. Então, muitas vezes chegava um relato meio dramático para a ministra: ministra, eu estou aqui com não sei quantos mil pés de alface, eu não tenho para quem vender. E a ministra ficou muito preocupada e, obviamente, sensibilizada com isso e pediu, Fernando, nós temos que fazer alguma coisa para que a gente tenha uma linha direta com esses agricultores. Nós, então, criamos aqui um Disque Perda de Alimentos, nós chamamos assim, uma linha de WhatsApp, e começamos a receber esses relatos de uma forma centralizada. Montamos uma equipe que começou a trabalhar, receber e entrar em contato, com a ponta e poder buscar a resolutividade e ajudar esse pessoal. Mesmo que a gente, vamos dizer, não conseguiu ajudar alguns, muitos nós conseguimos falar com a prefeitura, falar com o governo do estado, dizer que ali tem uma produção que é importante comprar aqui, e isso ajudou muito, com que a gente pudesse atender esses agricultores familiares. Sem dúvida, a pandemia afetou muito a economia brasileira, mas a agropecuária talvez tenha sido a menos atingida, tanto que nós crescemos do PIB. Nós fizemos um protocolo para as feiras rurais, para que elas não parassem, e que a gente sabe que a feira é um grande canal de comercialização dos produtos da agricultura familiar. Então, nós buscamos atender e resguardar esse setor, até porque ele é um setor produtor de alimentos. Fizemos um convênio com a Associação Brasileira de Supermercados, e aonde nós tínhamos problema, regionalmente os mercados começaram a nos ajudar também. Nós tivemos um problema com queijo mussarela muito grande.
né? Então, muito queijo estocado porque as pizzarias fecharam, né? Então, a gente teve várias ações durante essa pandemia nós poder ajudar os nossos produtores. Eu acho que a gente fez uma boa transição no meio dessa crise toda. E o pós-pandemia, Daniel, eu acho que ele é um grande desafio para nós, né? Nós que trabalhamos aí com esse setor, porque o que a gente também tem observado, né, é que a pandemia ela trouxe um fortalecimento dessa relação mais próxima do agricultor com o homem da cidade. Na verdade, as pessoas da cidade elas acabaram enxergando, né, que sem alimentos eles não conseguem viver. Então essa relação ela vai ficar cada vez mais próxima e vai ser uma grande oportunidade para esses agricultores mais próximos, aqueles que produzem hortifruti granjeiros. Eu acho que vão ter aspectos muito positivos. E outra coisa que também que aconteceu de forma muito forte foi a aceleração, né, das ferramentas digitais para fazer assistência técnica, para fazer comercialização, para fazer reuniões. E eu acho que isso também vai ser um papel novo, né, que vai vir agora no pós-pandemia. Secretário, infelizmente o nosso tempo acabou. Sua secretaria tem enormes funções, múltiplas funções, cuidar das questões setoriais, de assentamentos, da agricultura familiar, do cooperativismo, da assistência técnica, né? Vamos ter que marcar uma outra oportunidade para colocarmos aí as demais tarefas e funções da sua secretaria. Queria agradecer muito a sua presença aqui e dizer que o nosso sistema CNA, Senar e o nosso canal EducaAgro e o AgroMais estão à disposição da secretaria para sempre que o senhor quiser fazer o uso desse canal que fala direto com o produtor rural. Eu passo para as suas considerações finais. Muito obrigado aí pela oportunidade, Daniel. Sem dúvida, o EducaAgro, o AgroMais, eles vieram como uma grande ferramenta de difusão de informação e de educação para o nosso agricultor. Eu queria aproveitar e fazer um agradecimento a todos os agricultores do Brasil, pelo que estão fazendo pelo nosso país, e o que continuarão fazendo e que mostraram, toda a valentia desse setor onde nós trabalhamos. É um orgulho para nós muito grande aqui do Ministério da Agricultura trabalhar em políticas públicas para a agropecuária brasileira. A ministra Tereza Cristina tem nos cobrado muito que nós estejamos na ponta, né, junto ao agricultor, né, e isso tem sido um desafio enorme para nós, mas que juntos com as entidades que querem o bem do Brasil, nós estamos fazendo, construindo e conseguindo. Muito obrigado aí pela oportunidade, Daniel, e um grande abraço a todos. Eu agradeço, secretário. Recebemos o secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA, Fernando Schrank. Não perca a próxima semana mais personalidades do nosso agro aqui no EducaAgro.